Nossa, eu apanhei muito com isso, gente, muito. Muitas vezes eu percebi que eu estava em um lugar que não era meu. E perceber isso é muito importante, porque quando você percebe, você consegue ter as ferramentas para você sair desse lugar. Seja muito bem-vinda ao nosso programa Profissão Terapeuta Feminina. Esse programa ele tem a intenção mesmo de trazer para as mulheres que atendem experiências de atendimento, para as mulheres que querem se tornar terapeutas também, trazer essa percepção do que é terapia feminina, do que é cuidar de outras mulheres, como isso pode ser bom, como isso pode trazer desafios. Então, esse programa tem essa finalidade, trazer para cada mulher, né, a consciência do que é a terapia feminina. Como é que se comporta a terapeuta feminina? Então, hoje é um dia que a gente vai estar falando como não assumir o lugar da mãe durante uma terapia. E por que esse tema é importante, gente? Porque nós, mulheres, vivemos num mundo onde a gente precisa de cuidados, né? E quando a gente é terapeuta, a gente se pega com muitas mulheres que têm muita carência de mãe, né? Nós podemos ser uma dessas mulheres, ou talvez fomos uma dessas mulheres, né? Então, é muito comum a terapeuta ela entrar nesse lugar que está vazio, vago, né, da mãe. Então, por isso que é importante a gente identificar esse lugar. Tá? Então, eu quis trazer esse tema, como não assumir o lugar da mãe durante uma terapia, dentro desse programa Terapia Feminina, para que as mulheres que estão começando a atender consigam ficar bem alertas em relação a isso, para que as mulheres que pretendem atender um dia, né, e se tornar terapeuta também comecem a identificar, e para as mulheres que já são terapeutas também poderem identificar isso, tá bom? Então, é muito difícil a gente, mulher que cuida uma das outras, perceber muitas das vezes isso. E perceber que entramos no lugar da mãe é algo, assim, muito importante. Tá? O que é isso, gente? O que é assumir o lugar da mãe dentro de uma terapia, né? O que é assumir esse lugar da mãe, da mulher, né? Então, o que eu percebo? Que é comum muitas terapeutas se apegarem em papéis que não são da terapeuta. Ou seja, aquela mulher tem uma carência muito grande da energia materna e muitas das vezes ela te coloca naquele lugar de mãe e você nem percebeu que você foi para aquele lugar. Então, é fácil confundir no processo de cuidado. Porque a terapia feminina, qual é a finalidade dela? Né? Na última aula a gente falou sobre isso. Ela cuidar. É você cuidar, é você ter empatia pela dor, você acolher, você colocar no colo, é você ouvir. E muitas das vezes aquela mulher ela nunca foi ouvida. Ela nunca teve um feminino que olhasse para o feminino dela e dissesse assim: eu vejo você. Então, quando você pega uma mulher e vai trabalhar ela uma terapia, quando aquela mulher chega para você e você começa o cuidado, é muito comum confundir. É muito comum a gente ir para esse lugar onde a mulher coloca e tem lacunas dentro dela. Aí a gente acaba assumindo esses lugares. E aí, qual é o grande problema disso, gente? Que a mulher suga você como terapeuta. Não é intencional, ela não tá fazendo isso porque ela é malvada, não. Ela tá querendo, na verdade, que você assuma um lugar que não é seu. Toda vez que a gente tá dentro de um sistema onde a gente assume um lugar que não é nosso, a gente vai ficar sugada, porque aquele lugar não é nosso. Então, é comum isso acontecer. E por isso acontecer, às vezes as mulheres chegam e me falam assim: nossa, eu não consigo atender direito, Ariel, porque quando eu atendo, eu chego totalmente cansada, às vezes eu fico muito desgastada. Nossa, eu tenho uma cliente, uma paciente, que ela me suga tanto, sabe? Ela começa a falar, e aí e eu fico com medo de interromper, porque é muito importante ouvir. E aí, aquela mulher que é terapeuta, começa a se sentir completamente desgastada. E isso muitas das vezes adoece a gente. Não cura a outra pessoa, porque a outra pessoa continua embaralhando o sistema hierárquico dela, da família, o sistema familiar, ela continua querendo colocar alguém no lugar que não é daquela pessoa, e você fica sugada. Então, eu venho percebendo muito isso ao longo desse trabalho com as mulheres, ainda mais quando eu atendo terapeutas. Isso não só terapeutas no sentido de terapia holística, eu digo terapeutas psicólogas, eu digo ginecologistas, eu digo mulheres que estão acolhendo outras mulheres.
E essa carência que o feminino tem, porque a gente tem carência mesmo, é normal, eu vou falar disso hoje, eu vou falar por que essa carência chega, né? Ela está tentando ser suprida por algum lugar que aquela mulher colocou você, né? Talvez por você ter cuidado, talvez por você ter acolhido. E aí o que acontece? Ela puxa você para ir para aquele lugar que tá vazio dentro dela. E se você não sabe, se você não percebeu, ou se você está distraída, daqui a pouco você está lá ocupando um lugar que não é teu. E aí, quando você ocupa um lugar que não é teu, o que acontece? Você adoece como terapeuta, você fica mal, porque aquele lugar não te pertence. Então, isso é bem importante, tá? Por que é importante a mulher ela enxergar esse problema? Por que é importante nós, terapeutas femininas, perceber isso antes de acontecer? Porque quando a gente percebe isso, a gente identifica. Quando a gente identifica, a gente começa a buscar a energia materna dentro da terapia. O que significa isso? A gente vai fazer com que essa mulher seja conduzida na nossa terapia a trabalhar as carências maternas, se a gente percebeu. Então, aquela mulher, ela fica totalmente voltada para nutrição dela. Você começa a trabalhar a nutrição dela, né? E aí, consequentemente, a gente ajuda ela a suprir aquela carência, porque a gente conduz ela a uma jornada onde ela hoje, adulta, consegue acolher as carências que geralmente vivem na nossa criança, né, gente? Porque se a gente para pensar dentro de uma energia feminina, a maioria das nossas carências, elas estão na nossa menina ferida, elas estão na nossa criança interior. Então, quando essa mulher ela traz essa carência, não começou agora, de uma hora para outra, é uma carência que vem lá da infância, por não ter sido acolhida direito. E aí, quando ela traz, não é a mulher que está na sua frente que está querendo que você vá para o lugar da mãe, é a menina que mora dentro dela. Então, quando você conduz ela a olhar para aquela criança, a olhar para a menina que ela é, você começa a trabalhar esse processo de transformar. E aí você está fazendo realmente o trabalho da terapeuta, que é conduzir ela a encontrar a própria cura. E aí você não vai ser sugada e ela vai chegar ao objetivo dela. Então, isso é um tema importante que poucas mulheres falam. Nossa, eu apanhei muito com isso, gente, muito. Muitas vezes eu percebi que eu estava em um lugar que não era meu. E perceber isso é muito importante, porque quando você percebe, você consegue ter as ferramentas para você sair desse lugar. Mas o problema é quando você não percebe, né? E aí você fica lá se permitindo, muitas das vezes ser sugado, se permitindo muitas das vezes estar adoecendo, porque aí junta toda a ressonância que o feminino tem. Então, esse é um tema que eu acho que a gente deveria sempre fazer quando a gente se transforma em terapeuta, quando a gente escolhe trabalhar com terapias. Porque a gente vai atender mulheres, ainda mais se for uma terapia feminina, a gente quer trabalhar com úteros. A gente precisa saber quais são as chagas dos úteros. Porque sabendo quais são as chagas dele, a gente também reconhece as nossas chagas e a gente percebe onde a gente pode entrar em ressonância. Alguém aí já se pegou nesse momento onde você se percebe no lugar de que não é seu? E isso se pega também, às vezes as professoras fazem muito isso. Né? Quem é que nunca chegou para a professora, nossa, como eu queria que você fosse minha mãe? Né? Então, às vezes, aquela mulher assume muitas das vezes aquele lugar. E o quanto isso também pode adoecer ela, tá bom? Então, assim, dentro de uma terapia é muito importante a gente acolher aquela mulher, acolher a dor, acolher as feridas. Isso faz parte da terapia feminina. Mas o que difere você ir ou não para aquele lugar? É você deixar de acolher? Não, porque eu percebo que existem muitas mulheres que, conforme elas vão atendendo com terapias femininas, elas acabam se distanciando por esse medo. Ah, Auriel, uma vez eu atendi uma mulher que ela era terapeuta e atendia um público feminino. E aí ela falou que ela ficava muito sugada. E ela, nossa, eu tô começando a selecionar, assim, os dias, porque eu tô ficando realmente muito sugada. A energia tá me sugando muito, eu não tô conseguindo entender o que é. E aí a gente começou a fazer uma análise, né, do que tava. Ela era sugada por muitas mulheres, porque ela não só atendia ali naquele momento e dava um suporte. Não, ela realmente levava
aquela mulher para dentro das questões dela. E ela ia para dentro das questões daquela mulher. Não tinha essa separação. Ela fazia o quê? Quando aquela mulher ligava e entrava em desespero, falando alguma coisa, mesmo que ela tivesse em algum lugar assim que era importante para ela parava, inclusive na nossa terapia, ela parava, pegava o telefone e ia atender. E teve uma vez que eu falei, vamos pensar sobre isso, porque agora é o seu momento de você se cuidar, né? Agora você tá indo, você tá fazendo o papel de mãe, né? Aí quando eu falei isso, ela falou, papel de mãe? Eu falei, porque quem é que larga tudo para poder cuidar? Mãe, né? Mãe faz isso. Então, aí vinha todo o processo que vem, né, gente? Porque tem uma consequência com isso. Qual é a consequência? Quando a gente vai para um lugar que não é nosso, porque aquele lugar, o lugar da mãe, gente, é um lugar que ele nunca vai ser preenchido a não ser pela mãe ou pela mãe terra. Dependendo do trabalho que você estiver fazendo com aquela mulher. Mas outra pessoa não vai preencher aquele lugar. Aquele lugar é o lugar de útero gerador que gerou aquela mulher. Então, quando ela tenta colocar, e é normal a gente fazer isso, por que a gente faz isso? Porque é uma carência que tem dentro da gente, a gente não tem uma explicação para isso, são as memórias implícitas. Na neurociência, a gente fala da memória implícita, né? Que é quando acontece coisas e a gente geralmente não foi acolhido, e como o nosso cérebro ele não arrumou aquilo ali, ele não recebe como uma memória do corpo mental, mas como um corpo emocional. Então, é muito comum, um exemplo ótimo isso, vacina, criança pequena. Eu vou, né, meu filho tem 1 ano e 8 meses, então assim, o primeiro ano, né, é vacina o tempo inteiro. Eu sempre conversei com ele, desde quando ele era, tipo, sei lá, acabou de nascer, ele foi tomar a primeira vacina, eu falava, filho, vai doer, vai ser ruim, mas a mamãe vai estar aqui, tá bom? E eu sempre fiz isso. Mas eu sempre chegava lá naquele lugar da vacina, no posto, né? E as pessoas ficavam falando para os filhos: para de chorar, não vai doer nada, não. Não, não vai doer nada, não. Aí a criança tomava vacina, doía. E mãe, você disse que não ia doer nada? Doeu. E aí já entra naquele lugar de: será que eu posso confiar? E aí, quando começa a chorar, o que acontece? Na costa, para de chorar, já passou, vai passar, passou. Esse movimento que a gente faz constantemente na vida das crianças, sem medo, porque a gente aprendeu assim, isso vai gerando memórias implícitas de eu não posso confiar, de vão mentir para mim, de se doer eu tenho que deixar para lá. Então vai criando lacunas dentro da gente. Quando a criança cai, machuca, o que as pessoas falam para ela? Qual que é comum? Shhh, melhorou, melhorou. E aí você não pode nem expressar o seu choro. A gente cresce assim. E por a gente crescer assim, a gente carrega isso. E aí, o que acontece? Carregamos a dor. A gente se machucou, a gente se meteu a cara no chão, a gente não pode nem chorar. Porque tem aquela memória que fala assim, vai, levanta e anda, vai que você vai melhorar. Por isso a gente não vive os lutos, por isso que a gente não vive as fases, por isso que a gente não para no nosso ciclo. E assim sucessivamente. E aí, essas lacunas. E aí, quando chega alguém e diz assim, não, você pode chorar sim. Sim, você pode sentir. Vai doer, mas você tem força para conseguir. Vai doer, mas eu vou estar aqui para te acolher. Quando você escuta isso, abre-se milhões de possibilidades dentro de você e você fala assim: uau, era isso que eu queria ter ouvido. Era isso que eu precisava. Então, aí é muito fácil você pegar aquela pessoa que disse isso para você e colocar ela naquela imagem que você queria ter tido. Então, essas memórias implícitas criam lacunas dentro do nosso ser. E essas lacunas estão esperando para ser preenchidas. E quando você é terapeuta, o que você faz? Você vai conduzir essa mulher. Você conduz ela a encontrar a forma de suprir isso dentro dela. Então, é bem importante esse perceber. Porque a gente não vai deixar de fazer isso, porque essa é a cura do feminino. Acolher, ouvir, dizer aqui você está num ambiente seguro. Isso é a cura do feminino. Voltar a ter ambiente seguro entre mulheres. Criar a nossa grande tenda vermelha de novo. Mas, em compensação, a gente precisa tomar cuidado para que lugar a gente vai. A gente precisa estar certa e ancorada dentro do que ali você está sendo uma terapeuta.
que ali você está para ajudar no caminho da cura. E se você toma um lugar que não é teu, você não ajuda na cura, você atrapalha, você embaralha tudo isso. Mas é difícil muitas das vezes a gente entender que isso não é o distanciamento. Você não está se distanciando da pessoa. Você está, na verdade, ajudando ela a perceber essas lacunas e a preencher com algo dentro dela. Porque agora ela é adulta e ela consegue acolher aquela criança. E se não conseguir, leva para a Mãe Terra, porque a Mãe Terra acolhe todas as mães. Então, se a gente não tem um útero gerador que acolhe aquela mulher, a gente leva para o útero maior, que é a Mãe Terra. Então, é uma condução muito importante de fazer esse movimento. Quando a gente entra no lugar da mãe, de alguém, a gente começa a carregar a culpa por a gente não suprir as necessidades daquela pessoa. E eu vou dar um exemplo meu para vocês. Trabalho com mulheres há bastante tempo. E tenho vários trabalhos e, sim, fico muito próxima delas. Sou doula, né, gente? E o processo de ser doula aproxima você muito daquela mulher, porque você está em um momento muito sensível da vida dela, que é o parto. Você está ali no momento de acolher. A doula realmente se acolhe, né? Acolhe. E é muito comum durante esses trabalhos, né, onde você vai acompanhando, geralmente as mulheres que eu doulei são mulheres que eu já atendia, que já faziam um trabalho com a terapia feminina. Então, já acontecia ali trabalhos com aquela mulher. Então, não era alguém que eu comecei e conheci agora, não. Então, a gente já tinha uma história junto, já tinha uma questão de confiança muito grande. E naquele momento sensível, você é o maior apoio que ela tem. E por você ser esse maior apoio, depois que todo aquele momento termina, às vezes aquela mulher pode ainda estar pressionando você para aquele momento. Então, eu me peguei várias vezes estando nesse lugar, que eu não conseguia suprir a necessidade daquela mulher, e me sentindo mal por eu não conseguir suprir. Teve uma vez que uma mulher, ela fazia um trabalho comigo, e aí ela estava com algumas dificuldades, né? E aí ela escreveu para mim, dizendo assim um texto que estava muito chateada, porque eu já estava 2 semanas sem mandar mensagem para ela, para perguntar como é que ela estava. E ela precisava muito da minha ajuda, que ela se sentia sozinha, e que eu sabia quanta dificuldade ela tinha, mas que eu estava 2 semanas e ela achava, como assim? A Auriel não mandou uma mensagem para saber como é que eu tô, e você não respondeu as minhas mensagens. E aí eu olhei para aquela mensagem e eu pensei, gente, não faz sentido. Não faz o menor sentido para mim isso. Daí eu comecei a pensar, em qual lugar que eu entrei dentro desse sistema dessa mulher que fez ela acreditar que eu precisava mandar mensagem para ela toda semana e que eu estava sendo insensível e não estava me preocupando com ela por não ter mandado. Aí eu falei, ops, eu fui para algum lugar que não era meu. No primeiro momento eu me culpei. Eu pensei, caramba, mesmo, eu esqueci de mandar mensagem para ela. Aí no segundo momento eu falei, não, Auriel, como assim tu esqueceu? Você tem a sua vida, tem um monte de coisa. Não, você não esqueceu. E esse movimento, né? Eu mandei mensagem para ela, eu falei, minha Flor, você percebeu, né, o que você mandou para mim? Você percebeu que você tá talvez fazendo uma ressonância? E aí nesse momento que eu falei da ressonância, ela deu uma grande explosão. Ela deu uma grande explosão e falou muitas coisas que foram assim, que realmente eram um grande desabafo, né? De uma forma ruim mesmo. Mas aí, depois de um tempo, ela percebeu que aquele desabafo nada mais era o mesmo que ela fazia com a mãe. Quando ela se sentia abandonada pela mãe, ela chegava e falava tudo que ela estava pensando, né? Tudo que de alguma maneira dava a sensação de abandono. E a minha atitude na cabeça dela fez com que ela lembrasse do abandono da mãe. E quando eu percebi isso, eu entendi que eu precisava ter uma política diferente. Eu precisava falar para ela que ela estava indo para um lugar e eu não era aquela mulher, eu não era aquela mãe. Mas eu não precisava ter chegado a tanto, se eu tivesse percebido os sinais, né, de mandar mensagem todos os dias, de todos os dias querer alguma coisa. Porque isso acaba acontecendo. E aí, quando acontece, e aí você fica ali, e aí aos poucos você vai se sentindo culpada. Tô me sentindo culpada. Por quê? Porque eu não tô suprindo, e você não vai suprir.
E aí, na tentativa de você suprir, você acaba adoecendo muitas das vezes. E o que faz a gente entrar nesse lugar? A ressonância. Ressona com as nossas carências internas, como todas as terapias femininas, né? Tudo que a gente vivencia dentro de um processo terapêutico com mulher, ressona dentro da gente. Por isso que eu digo que trabalhar com mulher, gente, estar o tempo inteiro em processo de cura. Então, ressionou com, na verdade, as minhas carências de mãe. Porque quando ela trazia para mim as questões dela, né, da lacuna da mãe, foi acionando as minhas lacunas da mãe. E aí, o que a mulher ela faz? Ela cuida. A gente foi ensinada a cuidar. E cuidar, e cuidar, e cuidar, e cuidar, e cuidar. Então, é muito mais fácil a gente entrar para o lugar da cuidadora. Então, quando você tem muitas lacunas de carência, você acaba entrando nesse lugar do cuidado para não olhar para a carência. Isso é uma forma. E olhar para essas carências é fazer com que não ressione, né? Porque você vai entender onde é que está aí, você vai fazer essa percepção, então você não vai adoecer. Você vai conseguir entender que, calma aí, por que eu estou querendo suprir uma necessidade que não é minha? Você vai dar ferramentas, porque a terapeuta ela dá ferramentas para que aquela mulher crie consciência do lugar que ela está. Então, você vai ajudar ela a criar consciências. Ou seja, consciência, né? Pode ser mais de uma consciência. Pode ser consciências. Ou seja, quando ela está ali e está trazendo para você uma experiência ou uma sensação, você sempre vai tentar levar ela para onde está essa carência? Do que é que está faltando? Então, eu digo que a cura, né, dentro do feminino é muito grande, porque as nossas carências, elas ficam ali o tempo inteiro, o nosso feminino. A ressonância com a nossa mãe. Se a gente não tem uma boa relação com a nossa mãe, então, a gente começa a carregar a culpa por não conseguir nutrir aquela mulher. Vocês acreditam nisso? Eu fui atender uma mulher que ela estava com uma necessidade muito grande de dar conta. Eu preciso muito dar conta de todas dessas mulheres. E aí pegava como se todas aquelas mulheres fossem filhos dela. Né? Filhos. Filhos mesmo. Agia muito como se fossem filhos. E eu peguei e tentei entender, mas você não pode não atender, você tem que fazer dessa forma, tem que ser assim, porque são de uma certa maneira, minhas filhas. E esse termo, minhas filhas, começou a perceber o que está acontecendo. E aí, quando elas passavam por algum processo muito difícil, ela está passando por um processo muito difícil, quando ela passa por um processo difícil, eu fico muito mal. Eu comecei a perceber que estava ressonando ali, ó. Aquela pessoa estava passando por um processo difícil e você, que deveria conduzir ela em um trabalho, estava adoecendo com ela. Alguma coisa ali ressonou tão forte que não percebeu. E aí era a culpa por ela nunca ter sido mãe, e aí ter aquela carência de nutrir. E, ao mesmo tempo, o medo por não conseguir nutrir. Então, é muito importante a gente olhar para o nosso feminino. É muito importante a gente reconhecer as nossas carências, as nossas chagas, para que a gente não entre nesse lugar, né? Vou trazer hoje assim alguns exemplos para vocês. Eu já tive uma aluna, e ela realmente virou amiga. É muito comum eu virar amiga das minhas alunas, mas a nossa relação, apesar de ter sido uma relação assim muito forte, de muita cura, de muita transformação, eu nunca fui para o lugar da mãe, mas foi porque eu conseguia conduzir. Mas foi muito difícil conduzir. Né? Mas foi muito difícil conduzir e trazer essa percepção que eu estava ali como um apoio, mesmo que esse apoio tivesse sido assim, um apoio bem forte, né? Ela estava num processo difícil, muito difícil, a ponto de chegar na minha casa uma vez 4 horas da manhã no meu espaço, né? E eu acolhi, claro, né? Acolhi, ela estava bem mal, a gente conversou, trouxe ela para essa tenda vermelha, porque eu tinha uma tenda vermelha mesmo lá, fisicamente, deixei ela lá, fez todo o cuidado feminino, como os nossos ancestrais fariam, mas também deixei claro que aquele lugar era o lugar da terapia feminina. Mesmo que ele tivesse, assim, bem mais ancestral do que contemporâneo,
Ele ainda era um lugar de terapia feminina e eu ainda estava ali para dar suporte, mas o processo de cura e de transformação é dela. Você coloca isso na mão da outra, você tira a responsabilidade que muitas das vezes elas trazem para você. Porque eu vi um post e ele dizia assim: as pessoas querem que você a cure, mas elas não querem se curar. Só que a gente não cura ninguém, gente. A gente só se autocura. A cura, ela é de dentro, é a gente com a gente mesmo. Não existe eu vou curar o outro. Não, a gente vai ajudar o outro a se conduzir, a gente vai ajudar o outro em um processo de transformação, dizendo, vai lá, você consegue. E se a gente usa até aquele termo, né, da borboleta, um exemplo que eu acho maravilhoso, né? Se a largatinha tá ali dentro daquele casulo e você por acaso vai ajudar aquela largata a quebrar aquele casulo para ela poder virar uma borboleta, sabe o que acontece? Aquela borboleta não voa, porque ela não cria força nas asas. O que dá força nas asas, gente? Quebrar o casulo. E qual é um dos maiores eu vou falar erro, viu, gente? Mas não é erro que eu queria dizer. Mas uma das maiores dificuldades das pessoas. Deixar com que o outro vire borboleta. Por quê? Porque a gente quer quebrar o casulo para ele. Mas não é isso. Por quê? Porque precisa ter a força nas asas. Então, quando a gente ajuda, a gente está ali falando assim, vai lá, borboleta. Vai lá, você já é uma borboleta, quebra esse casulo. Vai lá, você já é, vai lá, vai lá. Você está dando força para ela. Mas é ela que vai conduzir aquilo ali, é ela que vai ter força. Agora, se você vai lá, martela ali o casulo para ela sair, ela não voa. Então, da vez de você ser um suporte, você vira uma muleta. Você quer ser um suporte. Você quer ajudar ela a se conduzir. Você quer ajudar ela no processo da cura, da transformação, de encontro ao feminino dela. Você quer que ela reconheça a mulher incrivelmente sagrada e maravilhosa que ela é. Mas você quer que ela faça isso. Você só está ali mostrando os caminhos, conduzindo melhor, porque você já passou por isso, porque você já olhou para isso. E quando a gente percebe isso e não vai para o lugar da mãe, daquela mulher, você também faz com que ela perceba que ela tem essa carência e que ela pode se nutrir, que ela pode ir lá como mulher adulta, reconhecer e acolher essa criança. Mas porque você não entrou nesse lugar. Porque quando você entra, você não consegue enxergar o que está acontecendo. Porque aí vai reacionando com as suas carências. Essa aluna, né, atendi ela durante muito tempo, ela passou por processos muito difíceis, mas todas as vezes eu trazia isso para ela. Eu lembro que, inclusive, nesse dia, eu deixei ela dentro da tenda vermelha e falei, olha só, eu preciso dormir porque amanhã eu vou dar aula cedo, mas fica aqui na tenda vermelha, as deusas estão aqui, né? Honra aqui que você precisa honrar, né? Tá aqui, isso aqui, os cristais estão aqui, se você precisar, você é uma mulher empoderada, você sabe usar as pedras, né? Se você precisar, tá aqui, tudo tá aqui que você precisa, tudo está dentro de você. Volta ela para dentro dela, traz ela para dentro dela. Isso faz toda a diferença, gente. Porque aí ela vai perceber que é aquilo que ela precisa. Não é de você. É dela. É dela que você precisa. Quer dizer, é dela que ela precisa. A gente não tá mais na era dos gurus, né, gente? A gente tá numa era onde a gente conduz. A gente não faz. Porque quando a gente se coloca no lugar de eu vou fazer por você, a gente tira a responsabilidade do outro da cura dele. E outra, a gente carrega aquilo que não é nosso, né? A gente já tem aí muitas responsabilidades dentro da nossa cura. A gente não tem que carregar do outro. O feminino, ele tem tendência a ir para o lugar da mãe. Pode perceber, vou dar um exemplo, casamentos. Quantas de nós, dentro de um casamento, não foi para o lugar da mãe e do marido? Sem nem perceber. É comum, é normal, é sistêmico e é ancestral. Porque a mulher é cíclica. E se a gente para pensar na natureza, a mãe terra, ela vai fazer aquele processo do giro com a energia do sol, se a gente fosse pegar os mitos celtas, e o deus celta, que é o sol, ele vai passar pelo processo de envelhecer, morrer,
mais cedo, o próprio ventre dela, crescer, virar o amante, ser ceifado por ela. Isso faz parte da nossa memória ancestral aí, de milhões de anos atrás. Então, é comum essa mulher ser cíclica dentro de um casamento. Em alguns momentos ela está mais materna com aquele marido, em alguns momentos ela está mais donzela, enfim, ela vai ser cíclica. Só que existe o momento que muitas de nós, e é muito comum ver isso em terapia, que na verdade aquele marido virou filho. E aí, o que acontece quando faz isso? Você não percebeu, mas você está exatamente no lugar da mãe. E aí, o que acontece nessa relação? Você também não permite com que ele se encontre dentro da responsabilidade dele, de estar junto, que você está cuidando. E a gente vai repetir isso também como terapeuta, porque a gente vai fazendo isso. Então é importante a gente reconhecer as nossas carências e as nossas tendências. Se você tem tendência a abraçar o mundo, a acolher todo mundo, você vai ficar assim com dor, você vai ficar assim com peso. Né? Mesmo quando a gente não tem acolhimento materno, mesmo que a gente olhe assim e fale, poxa, eu não tive uma infância tão acolhida, você pode tentar suprir a sua necessidade acolhendo o outro, da vez de se acolher. E aí vai envolver marido, vai envolver amiga, vai envolver um monte de gente. Eu era bailarina, né? E eu lembro que eu chamava os meus alunos de filhos. Imagina, gente, eu era uma adolescente chamando as crianças de filho. E carregava um monte de peso. Não é à toa que ferrei a coluna, né? Se a gente for parar pra pensar dentro disso, machuquei a coluna. Faz todo sentido. Né? Imagina, meus alunos todos ali me chamando de mãe. E eu carregando o peso que nem era meu. Aquelas crianças tinham mãe, eu nunca ia pro lugar daquela mãe. E aí me preocupava de levar eles em casa em tal hora, me preocupava se eles iam namorar, me preocupava se acontecer aquilo. Nossa, quando na verdade eu tinha quase a mesma idade que eles. Alguns eram até mais velhos que eu. Então, era a minha carência de mãe que fazia com que eu quisesse suprir a necessidade do outro em vez de me suprir. E aí, o que isso causou, né? Causou uma instabilidade da minha coluna física, né? A hérnia de disco. A hérnia de disco é quando, né, a pressão ficou tão forte que foi para os lados. Né? E hoje agradeço porque foi o que me trouxe aqui nas terapias. Mas, se a gente for parar para pensar e fazer uma análise sistemática dentro do processo, claro, eram muitas crianças com questões maternas, óbvio, juntou a minha questão materna e eu fui ali, dentro daquele movimento. E hoje em dia eu consigo perceber muito isso. Né? Mas aí também já foi há muito tempo, né? Claro que eu só fui perceber que a minha coluna machucou por conta disso depois de muito tempo, atendendo, percebendo, estudando, né? E aí atendi outras pessoas e falei, nossa, agora faz sentido. Agora faz todo sentido. Né? Toda vez que a gente assume um lugar que não é nosso, uma parte do nosso corpo vai doer. Principalmente o osso, né, gente? Principalmente os ossos. Aí, às vezes, as pessoas falam assim, ai, meu joelho, nossa, meu joelho dói tanto, tô com tanta dor no joelho, e você pega a história daquela pessoa. Aí aquela história é ela cuida, tá carregando várias ancestrais nas costas, nos joelhos. Ops. Se são suas, beleza, você vai ter que lidar com isso. Agora, se são do outro, oxe, não é assim, né? A gente tem que ajudar a encaminhar, vamos ajudar a encaminhar esses ancestrais, vamos ajudar a liberar de uma forma sistêmica dentro da terapia feminina, honrando o ventre, né? Acolhendo. Mas a liberação, só você entra nesse processo junto. Por quê? Por conta dessa carência que a mulher tem de cuidar. A gente foi ensinada desde sempre, né? As nossas ancestrais, elas foram ensinadas a cuidar desde novinhas. Você já botava o pé ali no chão e aí já estavam dizendo assim para você, ó, quando você crescer que você vai cuidar do seu marido e bota comida pro seu pai, você tá sempre cuidando. E tudo bem ninguém cuidar de você, né? Então é bem importante isso. Nossas mães, por mais que elas tenham sido presentes, por mais que elas tenham sido acolhedoras, é muito difícil a gente encontrar uma mulher que ela não foi ensinada a segurar a dor. As mulheres, elas eram sempre seguradas, sabe? Ensinadas a segurar a dor. E segura a dor, porque se você for frágil, o mundo vai te esmagar.
né? Então, respira fundo, vai lá, né? E quando elas não falavam isso, era o exemplo delas, né? Elas sustentavam a casa no sentido de energia, não de trabalho, né? Porque se a gente está falando de ancestralidade, as mulheres não trabalhavam, né? Não uma ancestralidade tenda vermelha, né, gente? Uma ancestralidade patriarcal. Mas as nossas ancestrais mais próximas, bisavó, tataravó, elas ficavam em casa. Mas aquela casa só se movia por causa delas. Então, organizar aquela casa, cuidar das crianças, cuidar do almoço, cuidar de tudo isso, cuidar daquele marido que vinha da rua, sabe? Cuidar de tudo aquilo, menos dela. Então, sustentar toda aquela energia daquela casa, respirar fundo e ficar bem, porque senão os filhos iam perceber, senão ia piorar. E são esses exemplos e essas memórias que os nossos ovários têm. Então, qual é a consequência disso? É a consequência das mães trazerem para a gente essa energia, né? Cuidarem pouco, porque precisavam dar conta de tudo, e mostrar que a gente precisava ser forte, né? Fora que, por um outro ponto, gente, a gente vive numa sociedade onde a gente tem uma cultura de disciplina punitiva. Era difícil mães acolhedoras. A geração antes de mim já é difícil. Agora, essa geração mais nova, que muitas mulheres mais velhas dizem, geração Nutella, né? É mais fácil ser acolhedora, porque a gente já tem estudo da disciplina positiva, da neurociência, a gente tem internet, né, gente, que ajudou a gente assim um bocado em questões de informação. Mas a gente é herança de uma cultura de disciplina punitiva. O que é punitivo? Éramos punidos por chorar, éramos punidos por não querer fazer alguma coisa. Ah, tá chorando, tá fazendo manha. Ah, na minha época meu pai me batia, vai ficar de castigo. Mudou, né? Não batia, mas é de castigo. Às vezes batia e é de castigo. Isso causa memórias dentro da gente. Memórias de não acolhimento. Nosso choro não foi acolhido. Criança que tá chorando, ou a criança que tá mamando o tempo inteiro, tá com fome, dá uma madeira nela. Bota no berço, traga luz. Gente, eu já atendi uma mulher que ela disse assim: minhas tias contam, quer dizer, minha mãe conta que minhas tias ficavam falando que ela ficava muito comigo no colo e que eu ia crescer mimada por isso. E aí elas falaram para me botar no berço, deixar chorando, ou fechar a porta do quarto. 3 meses. 3 meses. Como é que faz isso? Mas é a memória e a herança. E sabe o que ela aprendeu com isso? Até hoje, que ela não pode contar com a mãe dela. Que até hoje, a mãe dela não vai estar presente quando ela precisar. É uma memória lá atrás. Então, a gestação reflete nessa carência da gente. Porque tudo que o bebê quer é voltar para um útero quentinho, gente. A gente não tinha conhecimento sobre extragestação que hoje a gente tem. E a extragestação, ela fala, né, de você acolher aquele bebê porque ele ainda acha que está no ventre. Tem um estudo antropológico, gente, para isso. E quando a gente percebe que a sociedade que a gente vive tem essa carência, porque vivemos numa sociedade que a cultura era punitiva, ninguém cuida da mulher após o parto. Todo mundo olha para ela ali durante a gestação. Quando ela termina de parir, ninguém olha para aquela mulher, para os sentimentos. O que é o puerpério? Às vezes eu falo de puerpério em grupos de sagrado feminino e as mulheres não sabem. Porque ninguém ensinou. Ninguém ensinou nossa mãe, ninguém ensinou nossa avó. Então você percebe que está vindo uma escala de carências aí femininas? É carência da mãe que pare e se sente sozinha. É carência da avó que tem que cuidar de todo mundo. É carência da nossa memória celular por a gente não ter que chorar, por a gente não poder chorar para dizer eu não quero isso. Por a gente ser abandonado no berço. Por a gente não acolher o choro, por a gente ser obrigado a comer a comida que a gente não quer comer, porque a gente é criança e criança não tem direito a nada.
É a gente não poder estar ali mais um pouquinho e sair sem ninguém explicar nada, porque diz, é isso que eu quero e pronto, acabou. Porque eu sou sua mãe, ou porque eu que cuido de você. E aí a gente começa desde pequeno a perceber que a vida tem uma questão hierárquica muito forte. E se a gente não respeita quem está ali naquela hierarquia, a gente é punido. E a gente cresce achando isso, às vezes no marido, às vezes no nosso chefe e às vezes na terapia. Se a terapeuta é melhor, porque ela está me atendendo. E aí você leva essa terapeuta para esse lugar. É de uma hierarquia maior. Né? E você coloca ela nesse lugar, então, de uma certa maneira, você se sente inferior. E se você, terapeuta, mantém esse lugar, você continua deixando aquela pessoa se sentir ainda mais inferior. E aí, o que você está resolvendo? Nada. Só está trabalhando seu ego de uma forma negativa. Agora, falando num outro lugar, né? Porque a gente está falando aqui no lugar da gente como terapeuta. Mas eu também já atendi mulheres que foram na terapeuta e a terapeuta simplesmente xingou elas. Digo elas porque era uma terapeuta que atendia mais de uma, né? E ela falou, Aurel, eu fiquei assim. Ela chegou pra mim e falou, você não vai dar um jeito na sua vida, não? Então, e xingou. Eu falei, mentira. Ela, verdade. Ela saía assim, de lá tão... Eu falei, gente, eu entendi que a gente não pode estar no lugar da mãe, mas essa terapeuta extrapolou, né? Mas ela não fazia isso só com ela. Não foi uma coisa pessoal, ela fazia isso com outras mulheres. Essa terapeuta realmente não fazia uma terapia feminina, né, gente? Porque não acolhia, porque a terapia feminina precisa acolher. Mas onde é que eu quero chegar nessa dor? Onde é que eu quero dizer quando eu falo para vocês de todas essas dores femininas? É que foi assim que ensinaram ela. Que punindo você ensina. Então, se eu falo alguma coisa, vai refletir de uma forma negativa naquela mulher e ela vai dar um jeito na vida dela. Mas não é assim, né? A gente precisa de um momento de igualdade. A gente precisa de tendas vermelhas, a gente precisa de mulheres acolhendo ventres uma das outras e dizendo assim, vai passar, você vai conseguir. A gente não precisa dar um jeito na vida dela, até porque isso não nos cabe. É ela com ela. Mas a gente pode dar ferramentas e dar suporte emocional, mental. Mostrar e conduzir que é capaz. Então, é importante e é comum e normal que desejamos acolher outras mulheres, mas que a nossa infância e as lacunas dela possam atrapalhar. Por isso que a gente precisa reconhecer, tá bom? Reconhecer, pois aí a gente retorna e conduz essa mulher a acolher essa criança ferida, e ao que ela não conseguir acolher, a gente conduz ela para o grande útero da Mãe Terra. Então, quando a gente faz esse processo curador, a gente também liberta a gente dessas carências, né? Da carência de ser vista. Terapeutas que querem ser vistas acabam entrando nesse lugar. Não é o ser vista no sentido ruim, tá, gente? Eu vejo você, não. Quer dizer, não é ser vista no sentido bom, né? No sentido ruim. Quer que aquela mulher perceba que existe uma liderança. Não existe uma liderança dentro de uma terapia. Existe uma igualdade e um conhecimento. Nós estamos ali conduzindo outras mulheres porque, de uma certa maneira, temos um conhecimento que aquela mulher, naquele momento, precisa. Se você entra no lugar de hierarquia, você vai entrar nesse lugar da mãe e ela vai acessar você como mãe. E se a mãe dela foi punitiva, então, aí você vai entrar num lugar muito difícil. Que para algumas terapeutas pode até ser confortável. Mas não é uma terapia feminina e não é o que a gente quer conduzir. Quando a gente sabe o nosso lugar, né, de terapeuta, que a gente não confunde esse lugar, sabe que estamos nesse lugar de conduzir, fica mais fácil, né? Fica bem mais fácil. E aí entra muito o que eu falei para vocês na terça passada, que foi como não absorver energia. Você tem que ter as ferramentas para se ancorar. Então, a mesma coisa, se ancora dentro daquilo que você é naquele momento, né? E aí eu vou dar, assim, umas dicas para vocês como a gente pode evitar isso. Que ao longo do tempo eu fui percebendo como a gente pode evitar isso. A gente precisa conduzir e perceber. A partir do momento que você percebeu que aquela mulher tem necessidades femininas de carência, que é comum e normal, né? Você começa a conduzir ela para o próprio acolhimento.
Você está acolhendo ela, mas conduz ela para que ela possa se acolher. Conduz ela para o abraço, conduz ela para olhar para o útero dela e falar: eu vejo você, o útero, né? Conduz ela para a energia que existe dentro dela, que é nutridora. E todas as vezes que a gente escuta frases assim: ah, você me deu vida de novo, você conduz esse mérito para ela. Sem você eu não conseguiria nada disso. Nossa, você mudou a minha vida. Eu não sei o que seria da minha vida sem você. Você sempre conduz ela para ela. Você diz: esse mérito da cura é seu. É muito comum, gente, nas minhas terapias, as mulheres falarem isso. Nossa, Auriel, você mudou a minha vida. Eu não sei o que seria da minha vida sem você. E eu sempre conduzo elas. Você ia achar a cura de um jeito ou de outro. Eu fui só uma ferramenta. Toda vez que eu percebo que elas estão colocando o mérito delas, porque é delas, em mim, eu devolvo para elas, porque é delas. Né? Se elas conseguiram superar uma situação, se elas conseguiram encontrar uma cura, se elas passaram por um processo difícil, mesmo que eu estivesse ali segurando a mão delas, elas conseguiram por mérito dela. E, gente, não tem como a gente tirar isso delas. Não é uma terapia feminina se a gente está tirando o mérito delas. Então, sempre conduzindo elas para a verdade delas, para a caminhada, né, que elas estão ali. Você ia conseguir, você consegue segurar, você consegue sozinha. Você pode. Eu já tive que desmamar a terapia, gente. Paciente, 10 anos comigo. Não, vamos para outra terapeuta, vamos buscar outra pessoa. Né? Não vai ser igual a você, não vai ser, porque cada um tem o seu jeito. Cada um tem uma forma de atender. Em um outro momento a gente pode voltar, mas agora eu preciso que você conheça outras terapeutas, que você faça outras coisas, que você vá vivenciar tudo isso que você viveu. Porque aí você também diz para ela: você é uma borboleta, vai lá, voa, bota essas asas para poder voar. Se você fica ali. E às vezes o terapeuta é confortável para alguns terapeutas, né? Deixar a pessoa ali o tempo inteiro, mas para mim não é. Para mim, eu quero que elas se curem, eu quero que elas voem, eu quero que elas fiquem bem. Porque a roda gira e o feminino é circular, ele é cíclico. Precisa girar. Precisa ir. Você doou o que você podia doar, ajudou como você podia ajudar. Agora, diz para ela que ela pode fazer isso. Diz para ela que ela é capaz. Esse é o jeito que a gente não entra no lugar da mãe. Que a gente está no lugar de apoio, não de muleta. Essa é a melhor forma que a gente consegue para poder fazer com que uma terapia flua e aquela mulher não dê para você um peso que não é seu e nem você vá para um lugar, é você sempre devolver o mérito dela. Não fica para você. Eu acho assim muito difícil, eu acho. Eu vou aprender a trazer umas palavras melhores, porque difícil não é a palavra, mas. Ofensivo quando eu escuto uma terapeuta falar assim: ah, ela só se curou por minha causa. Já ouvi. E eu acho horrível. Por quê? Nossa, claro que não. Você pode ter ali suado, conduzido, você pode ter feito um monte de coisa, mas ela teve a força da transformação, foi dentro dela. Aconteceu porque ela quis muito, mesmo que ela tivesse te usado como muleta porque você deixou. Mas ela quis. Então, isso é muito importante para a gente não entrar no lugar também de uma terapia masculina, né, gente? Que bota a hierarquia é masculino. A gente tem que sempre lembrar disso. Se você está se sentindo melhor do que a outra mulher que você está atendendo, você está indo para um lugar masculino. Se você está se sentindo igual em uma mulher que está ali, poderia ser eu passando por isso. Se você está trazendo a tua empatia, só que com isso tudo você está trazendo a sua experiência de caminhar pelo aquele caminho, você está no lugar certo. Você está conduzindo perfeitamente. Agora, toda vez que você vai para um lugar que você sente necessidade de acolher, necessidade de fazer, e ao mesmo tempo um peso que não é seu, aí tem uma coisa muito errada, né? Então, quando a gente identifica todas essas questões, identifica que a gente está em um lugar que não é nosso, ou identifica que a gente poderia ir, você dá um verdadeiro acolhimento, que é o verdadeiro acolhimento de irmandade, que é uma terapia feminina, né, gente? Acolher como irmãs, estamos juntas, podia ser eu. Você ajuda ela a encontrar
o que é realmente uma terapia feminina. Você ajuda ela a encontrar a força feminina dela. Você ajuda ela a olhar para a relação com a mãe, porque se ela está tentando te levar para esse lugar da mãe, então significa que existe uma carência materna. Eu percebi a minha carência materna, apesar de saber, assim, né, pela minha história, quando eu fui fazer um curso. Eu estava fazendo meu curso de constelação. E aí, em algum momento, eu olhava para aquela mulher que dava a constelação e eu achava ela, assim, uma mulher incrível, sabe? Mas ao mesmo tempo eu também tinha medo dela. Não era uma mulher incrível e como é que se diz? Só admiração. Porque tem mulher que a gente olha, a gente se inspira, a gente tem admiração. Eu tinha isso, mas também tinha medo. E aí eu percebia que quando eu chegava perto dela, eu me comportava como uma criança, sabe? Aí teve uma vez que eu não consegui entender aquilo ali dentro de mim. Aí eu comecei a falar assim, não, como assim? Sou uma terapeuta, eu trabalho com mulheres, eu sou escritora, sabe? Eu já não sou uma adolescente, não sou uma criança. Que sentimento é esse que eu tô sentindo por essa mulher? De medo? Eu tinha medo de colocar minha fala, medo de falar mesmo. Às vezes estava numa roda de fala, o que você sentiu, o que você viveu, e eu travava. Como assim travava? Eu tinha medo dela brigar comigo se eu falasse alguma coisa. Pedia permissão pelo banheiro. Aí eu falei assim, não vou conseguir aqui. Aí me afastei mesmo, parei, fui fazer a minha autoanálise. Aí eu falei, olha só, eu coloquei ela no lugar da minha mãe. Não é o lugar dela. Então, enquanto eu estiver colocando ela no lugar da minha mãe, eu não volto. Aí eu ressignifiquei tudo aquilo, fiz o meu trabalho da minha cura feminina, da minha terapia feminina, para que eu pudesse voltar, né, a ter contato com essa pessoa. Porque enquanto eu estivesse colocando ela no lugar da mãe, não fazia sentido. Aquele lugar não pertencia a ela. E outra coisa, eu não era mais uma criança. Eu podia acolher. Então, na verdade, a minha criança queria ser acolhida. Então, vamos acolher essa criança, Auriel. Porque se você acolhe essa criança, né, essa criança para de querer uma mãe. E eu acho isso muito interessante, porque aí você percebe que você começa a agir de formas diferentes. Então, gente, qualquer uma de nós pode cair, né, nessa pegadinha da terapia feminina, porque está no nosso inconsciente. Né? Eu contei essa minha experiência para vocês porque eu achei bem importante falar, né, que não é porque eu era inexperiente, não. Era só porque eu estava como aluna e muitas das vezes a aluna tem, se a terapeuta tem esse lugar já de hierarquia, se coloca nesse lugar de hierarquia, facilmente você se coloca abaixo. E se você se coloca abaixo, você percebe, ops, posso rapidamente botar ela no lugar da minha mãe, né? Então, é bem importante isso. Então, uma das coisas é identificar para a gente não cair na própria teia, né? Porque era uma teia ali e, consequentemente, eu estava ali, né? Naquele momento, trabalhando essa teia de uma forma negativa, mas consegui perceber e consegui identificar e liberar, né? Aquela terapeuta de carregar aquilo e também de me colocar naquele lugar inferior, tá bom? Então, uma sugestão que eu vou deixar para vocês aqui hoje é cuidar das carências de vocês, acolher a criança de vocês, né? Acolhe qualquer coisa que vocês sintam que precisa, né? Pedras que ajudam muito, assim, cristais que são os cristais que me ajudam. Então, se eu percebo que a minha criança interior ela precisa de um cuidado, eu dou um quartzo rosa, eu dou uma ágata blue lace. E agora, se eu acho que eu preciso identificar as minhas terapias e não trazer o envolvimento, eu trago duas pedras aqui, gente. Eu trouxe para vocês, que é uma pedra chamada albita. A albita, ela separa você do que é do outro. Né? Então, por mais semelhante que a história seja, e por mais complementar que ela seja, porque com o que é complementar? Quando é semelhante, a gente carrega energia. Quando é complementar, muitas das vezes você tem necessidade de nutrir e aquela pessoa de ser nutrida. Então, vocês são complementares. E aí, o que acontece? Acontece aquela simbiose da dependência da terapia. Quando isso acontece, essa pedra ajuda você a perceber isso. Ops, calma aí. Aquela história dela, essa história é sua, por mais que elas sejam complementares, você está no lugar da terapeuta, que é aquela que conduz. Né? Senão você vai atrapalhar a cura do outro.
Então, ela te ajuda a vivenciar isso, né? E a apofilita. A minha é meio grandinha, viu, gente? Mas vem em pedacinhos. A apofilita, ela também ajuda você a perceber o lugar de condutora, né? Para que você possa perceber que você está conduzindo. Você está em um lugar de conduzir as ferramentas para que ela possa encontrar a cura dela. Então, ela está sempre te lembrando o seu lugar. Eu acho essas duas pedras bem fortes, assim, de trabalhar, sabe? Bem bonitas, assim, que ajudam bastante e me ajudaram ao longo desses 13 anos, né? Desse trabalho, a perceber quando eu tô nesse lugar, a me identificar, a me trabalhar, a não permitir que eu vá para esse lugar. Então, eu trouxe essas duas pedras para que vocês possam ter algum apoio, né? Mas na hora a percepção e a autocura, né, gente? A perceber aí onde está a sua criança, perceber se na história do outro a sua história com ela é complementar, ou se você está ressonando. E aí a gente vai conduzindo as nossas terapias cada vez com mais qualidade, cada vez com mais amorosidade, voltando para essa ancestralidade, mas sem cair nessas dores contemporâneas, né? Nessas dores que a gente tem por conta de infância dolorida, por conta desse mundo patriarcal, né? A gente vai trazendo aí um grande círculo de tenda vermelha, onde juntas damos as mãos e juntas conduzimos uma cura e, ao mesmo tempo, emanamos essa cura para o mundo.